Ok. Ok, pessoal, acho que a gente está com um quórum aqui bacana. Começar a nossa sessão. Então, queria dar. Tô ouvindo uma voz aqui. Oi, Marcelo, sou eu. Eu estava com problema de conexão, não estava conseguindo falar. Certo, Tomário. Eu tinha perguntado se tinha algum problema em gravar a sessão pelo senhor. Problema nenhum. Você desculpe, é que realmente eu tive uma queda aqui. Agora está tranquilo. Então, Oi, tranquilo. Bruno. Então, tá joia. Vamos dar início, então, à nossa sessão aqui nossa sessão nacional da Vita. Eu sou o moderador dessas sessões, meu nome é Marcelo Lopes, sou diretor de ensino e pesquisa da Vita. Estou também aqui com o nosso diretor médico, né, nosso Bruno Zawasti. Então, a gente tem algumas regras aqui, né, logo de cara. Por favor, deixe seus microfones, né, em mudo, tá? A gente vai ter duas palestras. De início, nós vamos ter o Javier Galeano Rodrigues, que ele é médico nefrologista lá na cidade de Bogotá, na Colômbia, tá certo? E ele também é membro da ASN, ASPD. Ele vai falar, né, do programa de diálise peritoneal lá na Colômbia, que a gente tem bastante interesse, né, em ter esse intercâmbio, né, de culturas mesmo, né, dentro da nefrologia e dentro da América Latina. E a gente estando na mesma empresa, né, é interessante para a gente entender, né, como funciona uma realidade próxima da gente. Um programa que a gente está, né, tem uma previsão de expansão dentro da nossa empresa. Então, ele vai falar sobre o Programa de Excelência e Sucesso da Diálise Peritoneal da Davita Colômbia. E depois a gente vai ter uma palestra, né? A gente deixou como o título início, como adequação de diálise peritoneal, mas a gente vai falar de aspectos em geral, né, para promover esse método aqui no Brasil, que vai ser feito pelo Dr. Mário Ernesto Rodrigues, ele que é nefrologista, mestre em Ciências de Saúde pela Universidade de Brasília e também membro da Sociedade Internacional de Diálise Peritoneal. Então, queria convidar, então, o senhor Javier Rodrigues, né, nosso colega lá da Colômbia. So, Javier, thank you so much for accepting our invitation to give this talk to us here at Davida Brazil. We're very interested in getting to know your program in Colombia. I think it's something that we can definitely mirror as we're expanding the method here in Brazil. So if you can let us know how things work there, it would be very interesting to us. So thank you. Okay, thank you. Good afternoon for everyone. Good evening for you. And thanks again for the invitation. Thanks to Bruno, Marcelo, Dr. Mario, everyone for. I'm sorry. I think I think you can speak Spanish here. I'm pretty much. Do you agree, Bruno? I think it's most people will capture better. It's just that The presentation is in English, but English? if you want, Okay. I can talk in Spanish. What you prefer. Whatever please you prefer. be free, Yeah. whatever you prefer, please be free, okay? Yeah. Okay. Okay, let me share. Okay. Again, thanks for the invitation, for inviting me and our team to share with you our experience in PD in Colombia and specifically in Davita from the start of Davita in Colombia until now. Before I start talking about peritoneal dialysis, I want to tell you a little about our healthcare system. It's important because the health system in every country is different, and maybe we can understand
some issues of the PD programs, and the PD programs can be different according to the health system. Our health system is in hands of the government, as the majority of the health system of the world, but the government, by the health benefit plan administrators, perform insurance and provide healthcare services. These health benefit plan administrators are divided in two groups: health promoted entities that we call EPS, and service provider institution that we call IPS. DaVita in Colombia is a IPS. The health system has three components of contributions. These components are three different regimes. The first one is a contributory regime, in which there are people who have payment capacity. A second one is the subsidized regime, where the people cannot pay, but they are subsidized for the contributory income. And the third one, that is a special regime, where the military forces, teachers, and other state employees make the contributions. All the incomes, or other source, or all the incomes are centralized in an entity called address. The address redistributes these incomes to the EPS according to the number of the insured patients, and for each patient it gives a value called UPC, or unit per capitation. Of the total of health expenditure of the contributory systems contributes with the 70% of the health expenditure, and the other 30% is covered by the state. In our system, only 47% of covered patients contribute with the system. In Colombia, we have maybe more than one resolution or norm that regulate the care of the patients with kidney care. And when we compare this regulation a couple of years ago and the Latin American chapter of home dialysis, Colombia has maybe the highest number of regulation for delivery care in patients with CKD. Those are the state's regulation, but we have another entity that it's a non-governmental entity that is called the high cost account, or cuenta de alto costo para nosotros, for us in Colombia. And the high cost account compensate with resources the management of the high cost diseases. And high cost diseases are chronic kidney disease, hemophilia, rheumatoid arthritis, and other diseases that in our country spend a lot of health expenditure. This high cost account in 2008 published evidence-based consensus with a set of minimum quality indicators, which are audited every year. With the follow-up of these indicators and the good performance of the providers of kidney care, the accounts give more resources for the EPS continue to the good management of the disease. Specifically, the indicators for peritoneal dialysis are, as you see in the slide, are KT/V over 1.8 in 80% of the population, hemoglobin more than 10, more than 10 in
60% of the population of the patients, albumin more than 40%, phosphorus less than 80%, and a peritonitis rate less than 1 episode in 24 months, or 0.5 episodes patient year. The HiCast account requests minimum one of them every year, but the providers make measures or the frequency of the measure are more frequent. For KTV in peritoneal dialysis, we do quarterly, for hemoglobin monthly, for albumin biannual, phosphorus every 2 months, or monthly if the phosphorus is more than 6, and peritonitis rate we calculate monthly. Também não dá para entender nada. O cara tá falando. Okay, what time? I have a problem with my slides. Sorry. You're not moving the slides? No, I can't. Oh, let me see. I think we had the same issue with can you maybe like unshare the slides and then share again? Okay, but It's not moving either. no. Let me try. Let me take command and then you can go back. Stop sharing. Okay. Okay, let me see. Okay. Moving? Okay, good. Yeah. Okay. In the latest publication of the HiCast account for June of 2022, the account reported 8,649 patients in peritoneal dialysis with a PD penetration of 27.8% for 2022. And as you can see, we had an overall decrease in the prevalence in all modalities of care in the stage 5 of the CKD. And it is maybe or probably due to underreporting for many reasons. When we compare the PD penetration of Colombia with other countries that promote the home dialysis modalities, maybe Colombia is not the worst. If we compare Colombia or other countries with Hong Kong or New Zealand, maybe we are in the low range, but compared with other countries like Mexico, Denmark, Norway, Sweden, and Thailand, Colombia has a good PD penetration. We could do much better, and I believe that we have to do better, because our patients were CKD comes for a rural core of the countrysides, and maybe the peritoneal dialysis is his better option. This is our journey and our PD program in DaVita, Colombia. We have had a progressive growth over the last years, both organically and commercially. And at the end of the 2023, we had 2,183 patients on peritoneal dialysis, 49% in APD and the other 51% in CAPD, with a PD penetration of 23.4%
a PD annual growth of 7.3%, and a controllable annual dropout of 12.3%. Currently, DaVita has peritoneal dialysis programs around the country. Our larger centers are in Medellin, Cali, Barranquilla, and Bogota. Medellin and Cali have exclusive peritoneal dialysis centers, and they are that's mean that they are not combined with hemodialysis centers. Bogota has the largest program in the country with 388 patients, and we have more than 400 patients in remote monitoring around the country. We hope this year to be able to monitor all patients in APD, and that is the goal. What have we done for have this growth? Again, okay. Basically, it's a team effort. It's not just the work of the nurses or the nephrologist. Maybe the DP nurses have been, are, and will be the pillar of the program or the base of the program, but the whole team in the renal care centers need to be aligned. The administrator, the nephrologist, the nurses and psychologists, the social worker, all members of the team have a role to play. And if any one of them fails, the programs always will be in troubles. The programs should be managed on the base of a minimum structures, process, and evaluation of the outcomes or results. This structure is not only based okay, I'm going to approve. That's not only based in a good physical facilities, but also is based on an interdisciplinary team, as much as possible with experience in dialysis and peritoneal dialysis. Oh, sorry. And dedicated to peritoneal dialysis, especially in the larger centers. We have centers with more than, as I show before, with more than 100, 200, and 300 patients. And maybe these programs needs dedicated and well-trained team. Okay, I'm going to stop this. No. Okay. We have to have process standardized and protocols. We have to have protocols for early management of the complications. We have to know and establish a monitor of clinical indicators, and all of these all of these parts have to result or have to be in the patient satisfaction and quality of life, or better quality of life of the patients. Again, I can move this. All right. Okay, let me try. Yeah. Yeah, sounds good. All right. For the growth of the program, we have tried to make peritoneal dialysis as the starting modality of the dialysis in patients, and informed patient. We don't want force the start of the
PD in patients that don't want the modality. But our work is explained to the patients that exist more than HD for as a dialysis option. We have tried to make this with all patients that comes from the consult or from hospitals. We still had a lot of work to do in this aspect, but we have also focused on the dropout, deliver high quality with goal-directed dialysis, with early management of the complications. We try to ensure compliance to the dialysis by the patients, but compliance also with the internal and external regulations, and be an excellent manager of the program, and ensure cost efficiency program, because it's not only a matter of good outcomes, it's also be a program with financial benefits. In the larger centers, and in general in all centers, we try to do urgent start peritoneal dialysis. So we have our route for this patient, which is what you see in this picture. We make urgent start dialysis for patients that comes from inpatient, from hospitals, or from a consultation. And in this route, maybe the most important thing is as you can place the catheter and do a good training. And maybe one of the most important steps for growth in peritoneal dialysis are these two issues: urgent start and a good program of peritoneal catheter placement. This is one of the reasons that we have had fast growth in peritoneal dialysis in some centers, in some cities, not in all cities or centers, but it's a good point for growth in peritoneal dialysis. And another issue is talk about PD in the HD centers. We have dedicated HD centers, and we could see that the teams in HD don't talk about PD. We have to educate and train these teams in PD to improve the transfer the HD patients to PD program. The HD modality is it's like a gold standard of dialysis modality, but when you have two programs separated, we have to talk about PD in the HD centers, because sometimes the teams forget that the PD is around the corner. What we expect from the teammates, as I said before, whole team is an important part of the program. For administration and multidisciplinary team, we expect participation in planning,
and organization and control of inputs and inventories include visits and helps for low-income patients within the budget, integration in the PD committees, ensure adequate infrastructures, follow-up to the work plan with non-compliant patients, or timely reports to the insurance or EPS if it's necessary. For nursing team, develop competencies and skills in peritoneal dialysis, evaluation and follow-up of the training of the and retraining programs. That is a very important part of the education program. Rising awareness among HD teams in PD, because as I said before, the HD teams forget the PD programs. Do or make a transfer maps, a transfer map for HD programs. Review schedules, work in plans according to the self-diagnosis of the indicators. And for the nephrologist, the same, rise skill in peritoneal dialysis by participating in academic programs that allow the knowledge to be applied. The knowledge in PD modality in the nephrologist is so heterogeneous, and we have teams well trained, but we have other teams that that is not well trained in PD, and one of the strategies for increase the number of patients in PD is educate, is train the teams about the PD, the PD program. Deliver high quality goal-directed peritoneal dialysis with a special emphasis on monitoring and adherence to prescription according to the clinical indicators. With that, I want to say that it's not only the KT over V, is the blood pressure control, is the have to patient without edema, without anemia, with phosphorus levels in a normal range. The nephrologists have to talk with the other members of the team, with the multidisciplinary team, carry out a risk classification of the patients, not only the risk of the peritonitis, but also the risk of other events or cardiovascular events that is the cause of dropout in PD programs, no? Peritonitis and cardiovascular events. Work for effective administrative times and work plan with according to the self-diagnosis of his indicators. We in these years have been seeing barriers and for PD programs, and maybe this slide talk about this. The first barrier is the nephrologist. When the nephrologists don't know or don't talk about the peritoneal dialysis, he not offered. He not offered. He doesn't offer the modality. If he don't talk the patients or the patient
the patient will not know about it and will not request it. And this favors the lack of knowledge. And in many countries, maybe there are a less economic incentive for the peritoneal dialysis. It's not the case of Colombia, but it happens in some countries. Those are some of the activities that we have had in our teams. Training in PD, catheters placement, training in quality improvement, expert meetings, but it's mandatory in a program of peritoneal dialysis, training, retraining, education for both patients and teams. Those are some of the educations, some of the slides or message that we send to the patients through the WhatsApp or internet, web, or for the care of the patients in peritoneal dialysis. And I have to say that that the peritoneal dialysis that we do today is not the same of the 20 years or of the last 20 years. We select in a different way the patients, we treat the different way the patients, and maybe the way that we monitoring the patients is different and going to be different, and maybe the remote monitoring is going to be one of the strong tools for improve the outcomes in PD programs. The evidence of the last years talk about why not PD? Why not? It's the patients have a longer initial survival, has better preservation of the residual renal function, has a lower risk of infections, and improve his quality of life. And PD really has potential economic advantages. And this is a little work that we did in 2 centers in DaVita a couple of years ago. It's a cost analysis of the renal replacement therapies during the first years in 2 centers in Bogota, one of the HD and the other one of PD. And overall cost of the patient of PD is less than $3,000, sorry, per patient per year, including medical direct cost, non-medical direct cost, indirect cost, and time loss or productivity time of the patient and the caregiver of the patients. When you compare the overall cost, maybe if you compare face to face the kit or the dialysis kits, I mean bags, mini caps versus filters, lines, maybe is more cheaper HD, but when you sum all of the rest of the cost of the PD modality, the benefits is in the side of the PD program. And as we say before, the productive time that a patient lose in PD is less in economic terms, and the loss of productivity is almost
a half of the loss of the productivity of a patient in HD. We have main challenges for a PD programs, and these challenges are in the day-to-day of the programs. We have to do more education for the nephrologists, for the nurses, for the patients. We have to have a good program of catheter placement. The surgeons will do it well, but I think that the nephrologists do it better. I see that in some centers that we have nephrologists that put or place the catheter. We have to recognize the early recognize the complication and do early management, and we have to do a good dialysis. The worst promotion of the peritoneal dialysis is done by the patients if the patients have a bad experience. If do a good dialysis, the patient feel good and talk good about the program. This is our experience. If you have any question, I hear you. Thank you very much. Well, thank you very much, Javier. I think that was an excellent talk, and it seems like you guys do a lot of work there in Colombia, and it's a very thought out program. And yeah, I think that's definitely a program that we can mirror here in Brazil. O pessoal tá conversando muito aqui com o Javier, né, desse programa que é muito interessante, bem planejado, né, por pessoas como ele, e também destacar aqui a presença da diretora médica da Vita Colômbia, Leider Corzo Caro. Muitas graças, Leider, pela sua presença aqui. Meu espanhol realmente é terrível. Mas aí o Javier fica à disposição para perguntas depois da palestra do nosso próximo convidado, que é o Dr. Mário Ernesto. Dr. Mário, você está por aí? Oi, estamos aqui. Tá joia. Dr. Mário, ele estava escalado para falar no nosso encontro clínico, né? Por sinal, a todos que tiveram presentes lá no encontro clínico, realmente foi um prazer encontrar muitos de vocês lá, né? O pessoal geralmente falava assim, doutor Mário, olha, você não me conhece, mas eu te conheço, né, dessas reuniões do Webex aqui e tal, então foi satisfação conhecer muito de vocês e as palestras foram de alto nível. O Tomário foi substituído pela Márcia, não foi isso, Tomário, lá, que falou de adequação? Olha, a Márcia falou sobre a adequação e as referências que eu tive, não podia ser diferente. A palestra dela foi muito boa. Foi excelente, né? Então eu te dou a palavra, Tomário, para você falar aí sobre diálise peritoneal, sua experiência, o que você tem para contar para gente? Boa noite a todos. Obrigado ao Bruno, ao Marcelo, da Vita por essa oportunidade. Sempre é bom a gente falar sobre diálise peritoneal. Congratulations, Dr. Javier, for your presentation. I wish someday in Brazil we can obtain the same growth that you have in Colombia. Okay? And now I will speak in Portuguese and I wish that you can understand me. Okay? Bem, vamos lá. Eu tinha realmente preparado essa palestra para a gente apresentar no evento lá no Rio, porém a dengue me pegou aqui, eu acabei não conseguindo fazer absolutamente nada. E como a Márcia falou lá sobre adequação, nós não iríamos repetir a palestra de adequação, porque a grande maioria das pessoas que estão aqui hoje participaram do evento, né? E então nós resolvemos falar um pouquinho sobre a situação da diálise peritoneal dentro de um movimento mundial que é o da home dialysis, que é o da diálise domiciliar, né? Onde é que a diálise peritoneal se encaixa nisso tudo, né? Então eu vou tentar compartilhar aqui, se eu me enrolar, Marcelo, você me ajuda, porque eu sou sempre confuso nesse negócio. Vamos ver se eu vou conseguir. Vai dar certo, vai dar certo. Pronto, acho que foi. Foi, pronto. Vamos abrir aqui um pouquinho. Então, nós resolvemos falar um pouquinho sobre a diálise peritoneal no conceito
de home dialysis, de diálise domiciliar. Esse é um movimento que vem crescendo no mundo todo, de se tirar o paciente dos centros de diálise e levar esse paciente para fazer diálise em casa. Para que a gente consiga entender por que desse conceito, é importante a gente ver qual é a situação atual no mundo da terapia renal substitutiva. Eu consegui achar esse trabalho aqui, de 2017, 2019, em que ele mostra qual era a incidência mundial de diálise, qual foi o crescimento de necessidade de terapia renal substitutiva de 1990 até 2017. Nós tivemos um crescimento de 43%, com uma perspectiva de chegarmos a 2030 com uma necessidade de dialisar mais de 5 milhões de pessoas no mundo. Apesar desse crescimento, nós ainda temos uma quantidade muito grande de pacientes que morrem precocemente por falta de acesso à diálise peritoneal, né? A diálise peritoneal, a diálise de uma forma geral, né? A terapia renal substitutiva. Deixa eu ver se eu consigo passar. A grande maioria dos pacientes ele está em hemodiálise, né? Então, ainda no mundo existe uma cultura da hemodiálise como principal forma de terapia renal substitutiva, ao lado do transplante e da diálise peritoneal. E é óbvio que com esse crescimento do número de pacientes, dessa grande demanda, não tem centro que dê conta de dialisar todo mundo, nem tem como você ter nefrologistas, enfermeiros, especialistas em terapia renal substitutiva para poder suprir toda essa demanda. Além disso, é muito caro. Então, a pressão orçamentária que a diálise, que a terapia renal substitutiva faz sobre os sistemas de saúde, ele é muito grande, né? E sem contar o meio ambiente em que a gente consome a quantidade absurda de água, energia elétrica, resíduos contaminantes. Então, isso faz com que a gente pare para pensar um pouquinho se esse é o modelo ideal. Por que a diálise domiciliar seria melhor? Por que as pessoas começaram a pensar em levar o paciente para casa e ele cuidar em casa? Vamos começar pelo sistema de saúde. É muito mais barato, e a gente vai ver ali na frente, é muito mais barato você tratar o paciente em casa do que tratar o paciente no centro de diálise. Por quê? Desde o momento da instalação do centro até o produto final, que é a diálise do paciente, tudo tem um custo muito elevado. Então, quando você leva esse paciente para casa, você tem o menor custo pacienteando. E você consegue proporcionar um atendimento para muito mais gente do que aquela restrita ao número de vagas que você tem nos centros de diálise. Do mesmo modo, você otimiza os profissionais que você tem, que são limitados. Então, uma enfermeira que cuida de um paciente, que cuida de um programa domiciliar, ela consegue cuidar de muito mais pacientes do que ela cuidaria dentro do centro de diálise, restrito aquele número de máquinas. E quando você faz a análise final disso aí, a terapia domiciliar, seja ela hemodiálise domiciliar ou diálise peritoneal, ela tem uma relação custo-benefício muito melhor. E para a pessoa que está fazendo a diálise? Ela está na casa dela, ela tem um estilo de vida próprio, ela tem a qualidade de vida dela preservada, ela consegue fazer a coisa de uma maneira muito mais tranquila e, com isso, ela vai ter uma satisfação muito maior com o tratamento. Sem contar que você tem indicadores clínicos de sobrevida, preservação de função renal residual, infecção, muito menor na diálise domiciliar. Quando a gente fala de maior sobrevida entre as técnicas, a gente pode ver aqui nesse gráfico que a gente tem uma taxa de sobrevida muito melhor nessa primeira linha aqui em cima, que é a da hemodiálise domiciliar, seguida de uma melhor sobrevida nessa linha pontilhada, que é o da diálise peritoneal. Então, são as duas modalidades de terapia domiciliar que mostram que tem uma menor mortalidade comparado com aquelas técnicas que são feitas dentro do centro de diálise. E o custo?
Dr. Javier mostrou já na Colômbia exatamente a mesma coisa que nós temos aqui. O custo do paciente ano em diálise peritoneal e em hemodiálise domiciliar é muito menor do que aquela terapia feita dentro dos centros de diálise. Então, esse trabalho aqui ele foi desenvolvido no período de 9 anos. Aqui nós temos o custo do primeiro ano, temos travou aqui, pronto. Temos o custo em 5 anos, que mostra realmente a mesma coisa, né? A gente vê ali que a hemodiálise e a diálise, hemodiálise domiciliar e a diálise peritoneal saem muito mais barato no final de 5 anos. No final dos 9 anos, existe ainda uma melhor relação custo-benefício, um custo menor na terapia domiciliar do que na terapia em centro, embora isso caia um pouquinho. Se eu consigo passar. Quais são as terapias domiciliares que a gente tem? A gente tem a hemodiálise domiciliar e nós temos a diálise peritoneal. Por curiosidade, eu coloquei aqui o primeiro relato de uma diálise em casa, que foi feita em Seattle em 1964. Acredito até que naquela época não existiam centros grandes e esse paciente acabou fazendo em casa. Mas é interessante a gente ver, isso já é uma coisa antiga, né? E temos a diálise peritoneal, que a gente conhece bem. Essa foto foi mostrada pelo Dr. Javier e ela mostra a utilização da diálise domiciliar no mundo. Então, a gente vê que nós temos países que têm um percentual bastante elevado de terapia domiciliar, sendo que alguns com hemodiálise, outros com diálise peritoneal. Por exemplo, me chamou um pouquinho a atenção, a gente tem aqui El Salvador com 69%, 65% dos pacientes dialisando em casa. E eu fui dar uma olhada no restante da América Central, e o percentual de diálise peritoneal na América Central é bastante elevado. Eles têm lá vou dizer aqui, não é bem o termo correto, mas uma epidemia de doença renal crônica por causas não convencionais, não diabetes, não hipertensão, e eles tiveram que fazer um atendimento de uma população rural muito grande. Então, houve um incentivo à diálise peritoneal. Na Colômbia, ele já foi falado, 27% dos pacientes fazem diálise peritoneal, México, e a gente olha aqui, Hong Kong com 71%, né? E a Tailândia também crescendo, que são os 2 locais do mundo em que nós temos uma política voltada para a diálise peritoneal. Na Nova Zelândia, na Austrália, nos países nórdicos, a gente tem muito mais incentivo à hemodiálise domiciliar. Tá? Quais são as maiores dificuldades que a gente tem para dialisar o paciente em casa? Aqui a gente tem os dados da hemodiálise domiciliar e aqui embaixo nós temos da diálise peritoneal. Os aspectos são os mesmos. Atitude e conhecimento dos nefrologistas. Nem todo nefrologista tem conhecimento sobre diálise peritoneal, consequentemente, ele não gosta da diálise peritoneal porque ele não conhece. Né? Quando ele passa a conhecer melhor, ele passa a usar mais. Mas esse é um empecilho para você implantar, por exemplo, a diálise domiciliar. Né? Aqui você vê que existem todos esses empecilhos na hemodiálise domiciliar e eles existem, são os mesmos na diálise peritoneal. Mas se a gente comparar, a gente vê que a diálise peritoneal ela demanda menos suporte, demanda menos equipamentos, demanda menos uma barreira financeira, o que faz com que ela se apresente como uma perspectiva boa para a gente trabalhar. Qual é o lugar que a diálise peritoneal tem nas terapias domiciliares no mundo? 81% dos países do mundo contemplam diálise peritoneal para os seus pacientes, embora isso seja de uma forma muito pouco homogênea. Tem países que um percentual baixíssimo de diálise peritoneal e tem países com 80%. Mas o importante é a gente saber que 32%
dos países do diálise peritoneal são países de baixa renda. Isso está relacionado a um custo menor da diálise peritoneal por paciente ano. Apesar disso, somente 11% das diálises do mundo são diálise peritoneal, o restante tudo é hemodiálise. Ela tem o menor custo com melhor relação custo-benefício, facilita os países de renda média e de renda baixa, e tem um monte de vantagens que a gente precisa entender. São vantagens clínicas e de qualidade de vida. Aqui é uma lista que esse autor fez das vantagens da diálise peritoneal. Menor custo, atende população em área remota, não precisa de acesso vascular, é melhor para criança e idoso, uma sobrevida maior nos primeiros anos. Então, tem uma série de vantagens clínicas e de qualidade de vida para a gente gostar da diálise peritoneal, porque a diálise peritoneal tem essa característica, ou você ama, ou você não quer nem ouvir falar dela. E nós precisamos amar a diálise peritoneal por causa de todas essas vantagens. Não é uma coisa que a gente está fazendo para a gente, é uma coisa que a gente está fazendo para o nosso paciente. Apesar disso tudo, o que está acontecendo com a diálise peritoneal no Brasil? Eu disse lá atrás, do Dr. Javier, que meu desejo era que um dia nós tivéssemos aqui no Brasil um crescimento semelhante ao da Colômbia, um crescimento de 7,8%, uma penetração de 27%. Olha o que está acontecendo com a gente. De 2009 a 2021, olha a queda que nós tivemos. E a curva de tendência é de queda, né? O censo de 2023 saiu agora. Na verdade, o censo não é um censo. O censo teria que analisar todos os centros de diálise, mas nem todos respondem ao censo. Então, a gente tem uma amostra bem menor. Hoje, nós temos 150 mil pacientes em programa de diálise no Brasil e só foram analisados 62 mil pacientes. Mas desses 62 mil, dessa amostra, nós tivemos só 3,7% de pacientes sem diálise peritoneal, o que é muito pouco, que mostra que a curva de queda continua existindo. No censo, nesse mesmo centro, apenas 42% dos centros de diálise no Brasil fazem diálise peritoneal e, mesmo assim, em números pequenos. São poucos os centros que têm um número grande de pacientes. Quais são as causas dessa subutilização? É a percepção de que a diálise, de que a DP ela é inferior à hemo. Por quê? A hemodiálise tem máquina bonita, ela é toda informatizada, ela tem... Dá a sensação de que esse avanço tecnológico faz com que a hemodiálise seja mais efetiva. Não, ela não é mais efetiva. A efetividade da hemodiálise é igual à da diálise peritoneal, mas as pessoas têm essa cultura de que a hemodiálise é melhor. E tem o medo das complicações infecciosas, mecânicas, metabólicas, que se acha que a diálise peritoneal tem mais. Uma dificuldade importante é a da inserção do catéter, e é importante que o nefrologista aprenda a colocar e coloque esse catéter. E falta uma política de incentivo à diálise peritoneal, o que faz com que ela seja menos atrativa do ponto de vista financeiro. Então, tudo isso faz com que a gente acabe utilizando menos. Na minha opinião, eu acho que o desconhecimento do método e das vantagens que ele tem para os pacientes é que faz com que a gente não utilize tanto como deveria. E aí, eu dei uma aula um dia desse, falei sobre mitos em diálise peritoneal, e nós tínhamos todos esses mitos aí que faziam com que a pessoa não quisesse fazer diálise peritoneal, e a gente foi conseguindo desmentir cada um desses mitos. Mortalidade nos 2, 3 primeiros anos em diálise peritoneal é muito menor do que na hemodiálise. A sobrevida ajustada de 5 anos, dados norte-americanos, mostram que 52% de sobrevida existe nos 5 anos em diálise peritoneal, comparado com 42% em HD. Não são dados nossos, são dados americanos, mas serve para a gente ter uma ideia, né? Quando a gente fala de qualidade de vida, são inúmeros os trabalhos que mostram que você tem uma qualidade de vida melhor nos
2 primeiros anos, esse trabalho fez uma análise de 3, 12 e 24 meses, e ele mostrou que a qualidade de vida na diálise peritoneal é bem melhor do que da hemodiálise. Complicações infecciosas. A gente morre mais de infecção em DP do que morre em HD. Não, nada disso. A taxa de infecção, quando a gente vai comparar infecção por infecção, é a mesma nos dois. Tá? Só que as infecções ligadas ao acesso em hemodiálise, elas são muito piores do que aquilo que a gente tem relacionado ao acesso ou infecção de catéter ou peritonite na diálise peritoneal. O meu paciente com uma infecção de corrente sanguínea, ele acaba muitas vezes precisando de UTI. O meu paciente com peritonite eu trato ambulatorialmente, na grande maioria das vezes. As outras infecções, elas têm mais ou menos uma incidência semelhante. Quando a gente fala de cirurgia, esse estudo com 171 pacientes IDP, 110 sem cirurgia, 61 com cirurgia, nenhuma diferença na evolução deles por nenhum motivo. Obesidade, embora os pacientes obesos tenham um pouquinho mais risco de complicações, a sobrevivência deles não é pior quando eles estão em hemodiálise ou em diálise peritoneal. Isso tudo são trabalhos. Quando a gente fala de hérnia, eu sempre mostro essa foto. A Cláudia gosta dela, porque nós já conversamos sobre essa foto. Esse paciente, quando colocou esse catéter, já tinha essas hérnias. Tá? E ele ficou em diálise peritoneal 12 anos, com o mesmo catéter, e hoje ele está em hemodiálise porque o peritônio dele acabou, gastou. Né? Tá? Então, dá para a gente fazer muita coisa e analisar caso a caso. Então, o que falta para a gente ter uma diálise que realmente cresça? A primeira coisa que a gente precisa pensar é a influência das políticas públicas de saúde. Se nós tivermos uma política que incentiva a diálise peritoneal, ela vai crescer. Por exemplo, Hong Kong, Tailândia, eles têm diálise peritoneal como primeira opção. E uma coisa interessante, na Tailândia é CAPD, não é DPA. Essa história de só DPA que é bom é coisa nossa. A gente aqui criou o vício de colocar todo mundo com máquina. Mas lá é CAPD. E eles saíram de uma penetração baixíssima, hoje estão chegando a 40% de penetração em pouco tempo. E uma segunda política pública é a diálise peritoneal incentivada. Eu não obrigo a ser a primeira opção, mas eu prefiro que seja. Tá? Então, os Estados Unidos tinham uma penetração de 5% da diálise peritoneal em 2011, eles resolveram dar um pequeno incentivo à diálise peritoneal e hoje eles estão com 11%, quer dizer, dobraram e botaram mais um pouquinho, simplesmente uma pequena mudança na política de saúde. Aqui, só para a gente ter uma ideia, essa é a política pública, uma visão global. Então, você vê que tem países que têm a diálise peritoneal como primeira opção, e aí a gente vê Hong Kong e Tailândia. Nós temos os países em que a diálise peritoneal ela é favorecida, ou seja, o pessoal tem um interesse em fazer isso. O exemplo disso são os grandes países como a China e a Índia, que hoje estimulam a diálise peritoneal. Os Estados Unidos começaram a fazer isso um pouquinho. E temos os países que fazem hemodiálise domiciliar como primeira opção, que aí, no caso, são os países nórdicos, Finlândia. Né? Nós temos a Austrália e temos a Nova Zelândia. Mas vê que já existe vários países trabalhando melhor com diálise peritoneal. Qual é o resultado disso? O resultado disso é esse aqui. Ó. Onde a diálise peritoneal ela é colocada como primeira opção, nós temos uma penetração lá em cima. Hong Kong, quase 80%, Tailândia já chegou a 46%. E naqueles em que a diálise peritoneal é incentivada, a gente tem ali um percentual bastante elevado também. Né? Então, a política pública ela influencia direto no uso da diálise peritoneal. A outra coisa que é extremamente importante é quem conhece a terapia. Alguém já viu alguma vez aparecer na televisão que o paciente está fazendo diálise e apareceu uma maquinazinha na mesinha de cabeceira dele, ele conectado, lendo um livro? Não. Quando fala de diálise, a gente vê um braço com 2 agulhas,
umas linhas cheias de sangue, uma maquinazinha rodando uma bomba. E é aquilo ali que é diálise. Então, a gente precisa começar a divulgar de uma maneira melhor para que as pessoas conheçam a diálise peritoneal. E aí entra profissional médico de enfermagem. Aqui no Distrito Federal, nós temos uma penetração de diálise peritoneal superior a 20%. Por que isso? Porque nós temos um hospital universitário que sempre teve um programa de diálise peritoneal e que os residentes passavam por lá. Nós temos o hospital de base, onde nós colocamos, na época da PCE, eu era coordenador da residência, da NEF, e a gente colocou lá que você tinha que passar 2 meses na diálise peritoneal, tinha que implantar catéter, e com isso saiu uma geração de médicos que sabem colocar catéter e sabem trabalhar com diálise peritoneal. Então, é muito importante que a gente tenha isso nas residências, no curso de pós-graduação e especialização, porque o profissional que não conhece não indica, né? Então, nós temos que ter isso de uma forma melhor. E qual é o resultado disso? Aqui no DF, nós temos diálise peritoneal no Hospital de Base, no Hospital de Taguatinga, no Hospital do Gama, no Hospital Universitário, né? Na nossa clínica. Então, na da Vita Planalto. Então, a gente precisa ter esse conhecimento. E do público em geral, eu já falei, né? Eu me lembro que uma vez o Cid Moreira apareceu fazendo diálise peritoneal. Puxa, ele apareceu na televisão, ele falou alguma coisa sobre isso, e eu recebi várias perguntas sobre diálise peritoneal. Por quê? Porque ele tinha aparecido. Mas ele apareceu uma vez, depois nunca mais ninguém ouviu falar disso. O que mais que a gente precisa fazer? O Dr. Javier falou lá atrás sobre a formação de equipes, né? Então, nós temos que ter em mente que nós precisamos criar programa de diálise domiciliar com foco em DP. Para isso, a gente precisa de uma unidade que tenha médico que goste, que entenda, que queira fazer, enfermeiros que gostem, que entendam e que queiram fazer, treinamento desses profissionais e um atendimento pré-dialítico. Eu não vi a aula do Dr. Bruno, mas ele falou no evento, se eu não me engano, sobre linha de atendimento do paciente renal crônico. E a linha de atendimento do paciente em diálise, ela começa lá no pré-dialítico. É ali que a gente vai discutir qual é a melhor terapia para ele, qual aquela que ele gosta mais, qual aquela que ele quer fazer, a escolha compartilhada, como foi dito pelo Dr. Javier. Então, isso é muito importante. Então, a gente precisa ter um atendimento pré-dialítico. Se a gente quer, dentro da vida, crescer esse número de pacientes, nós vamos ter que trabalhar os ambulatórios de pré-diálise. Vai ser muito importante isso para a gente poder fazer um trabalho de qualidade mais na frente. A escolha da diálise peritoneal vai ser uma escolha positiva. Não vai ser aquele paciente que perdeu todos os acessos, né? E nós vamos ter que ter unidades de diálise peritoneal com protocolos bem organizados. Por quê? Porque se nós fizermos uma diálise peritoneal ruim, com uma mortalidade alta, um dropout muito elevado, vai ser uma propaganda negativa. Aí é que as pessoas não vão gostar mesmo da diálise peritoneal. O primeiro trabalho que eu li sobre diálise peritoneal em paciente agudo foi um trabalho que saiu lá atrás, foi publicado no New England. Foi um trabalho vietnamita, que eu não sei como é que eles conseguiram publicar aquilo. Era com catéter rígido, sistema aberto, índice de peritonite altíssimo, óbito altíssimo. Aquilo ali retardou em muito o uso da diálise peritoneal em agudo, que a gente só conseguiu reverter de pouco tempo para cá, e graças aos trabalhos de Botucatu, da doutora Daniela, do pessoal todo, que ajudou muito em a gente recuperar esse tipo de coisa. Então, cuidado pré-dialítico eficiente, para uma escolha eficiente, e unidades de diálise bastante eficientes, com capacidade de oferecer diálise de alta qualidade. Concluindo, o que a gente conclui da diálise peritoneal? É uma modalidade de terapia renal substitutiva que se encaixa perfeitamente no estímulo de tratamento domiciliar. Ela é mais simples, menor custo, maior efetividade de terapia domiciliar. Tem vantagens clínicas e de qualidade, que se a gente ficar falando, eu fico aqui a noite toda só falando sobre as vantagens da diálise peritoneal. Eu não consigo
encontrar em momento nenhum um motivo racional para não começar o paciente que vai entrar em terapia renal substitutiva se não for em diálise peritoneal. Não tem nenhum motivo para ele começar em hemo. E uma coisa que é importante, né, eu acho que vale a pena a gente falar aqui, eu não quero demorar mais, é 80% dos nossos pacientes no Brasil chegam à diálise via pronto-socorro, emergência, é não programada. Aí a gente coloca um catéter no pescoço dele e coloca ele em hemodiálise. E aí, e depois ele não sai mais. Por quê? Ele pode muito bem começar na hemodiálise, sair da urgência, é avaliado e vai para a diálise peritoneal. Aqui na nossa clínica, na da Vita Planalto, nós estamos fazendo um trabalho junto com a Secretaria de Saúde excelente. O paciente está internado, está na UTI, está fazendo hemodiálise e ele é referenciado para a nossa clínica. Ele vem para a gente com o catéter de hemodiálise, a gente implanta um catéter de diálise peritoneal, tira ele do hospital, deixa ele em diálise peritoneal intermitente na clínica, enquanto a família treina, a família terminou o treinamento, ele vai embora para casa. Nós não temos TPI de crônico, mas nós temos como fazer esse tipo de deshospitalização, o que é muito importante para o paciente. Tem pacientes que vieram para a gente que estavam há 5 meses internados aguardando uma vaga em hemodiálise. E a gente conseguiu deshospitalizá-lo, colocando um catéter na barriga e começando uma diálise peritoneal. Então, essa é uma coisa importante. Não é porque o paciente começou em hemo que ele vai ter que ficar em hemo. Ele começou em hemo porque era uma urgência, ele agora pode muito bem vir para a diálise peritoneal. É a terapia ideal para início de tratamento. Eu posso fazer um tratamento imediato, eu posso começar uma diálise incremental, milhões de vantagens da gente começar por ela. Tem que haver uma política e a gente precisa convencer os nossos governantes de que diálise peritoneal para o país é muito melhor do que gastar dinheiro em hemodiálise. E nós temos que fazer uma divulgação maior para que a gente tenha noção de todas essas vantagens. O que a gente precisa fazer? Saber que a diálise peritoneal existe e saber que ela tem inúmeras vantagens, né? Eu acho que a mensagem que eu queria passar era mais ou menos essa, para a gente saber que há uma política de levar o paciente para casa, e essa política passa por uma hemodiálise domiciliar e pela diálise peritoneal, e que, ao nosso ver, é muito melhor a gente fazer isso através da diálise peritoneal. Obrigado. Excelente, doutor Mário. E a gente que agradece, assim, por essa aula, que, assim, estimula uma reflexão, né? Estimula a gente também, né? A gente como empresa, né? Tentar ir para os passos, né? Corretos aí, né? E passos que favorecem os nossos pacientes, né? Eu acho que a tal medicina baseada em evidência, eu acho que a gente tem que colocar sempre o paciente ali no centro, né? Disso daí. E por muitas vezes, né, doutor Mário, o senhor e o Javier também frisaram bem, assim, às vezes o paciente não é nem oferecido essa escolha. Então, eu acho, a minha impressão, assim, das aulas de vocês dois, que se concatenaram muito bem, é que a gente precisa, né, assim, de um serviço bem estruturado, né, voltado para isso daí, com a equipe multidisciplinar participando, né, essa coisa de você fazer divulgação, né, para a população, inclusive população de doentes, né, e também, né, o governo também ao nosso lado aí também, né, que você mostrou aí, quando o governo coloca a opção de diálise domiciliar, né, em primeiro lugar, o incentivo, quanto isso faz uma diferença. Então, eu parabenizo vocês dois pelas aulas, eu acho que trouxe bastante coisa para a gente, inclusive o pessoal ficou interessado aqui e tem algumas perguntas a fazer. Eu convido aqui a nossa senha número 1 aqui da pergunta, que é a doutora Rosina Graça Plena, que é responsável pelo programa de diálise peritoneal da Vita Santos, que tem perguntas para os dois convidados, viu? Doutora Rosina, fica à vontade para as suas perguntas. Obrigada, Marcelo. Se aparecerem latidos, eu peço desculpas. Eu tenho 5 cachorros. Bom, vamos lá. Dr. Javier, I'm sorry for my poor English.
But I am a nephrologist. I have been a nephrologist for 35 years. So I saw the beginning of CAPD. I want to ask you about how fast you can get PD on urgency, not in the hospital, but at home dialysis, and how long you can get the training of the patient and their relatives, and excuse me, how fast you can get now can you get the material for home PD, because it's a very problem to us in Brazil. Okay. As we, if I understand, you asked me about the time Yeah. that we offer PD training and PD um, bags and Yeah. um, well, actually, we have a 10 days training for all patients for urgent start or for a schedule start. And in this time, we prove the cavity, the peritoneal membrane, and we decide which concentration, how start the PD of is if is CAPD or if is APD, and we do a request to the Baxter or Fresenius. We work with both, and we spend 2 days for half bags in the home of the patients. And in average, we spend 12 or 15 days for train and have the bags in the home of the patients. That is not a bad time, but because in 2 weeks, we have 2 weeks the patient in the clinic, all days for PD, for do the dialysis, because we connect the patients at 7 a.m. and disconnect them at 5 p.m. And the patients comes every day. But it is not an issue in Colombia. That works good. Okay, if I really understand you, you make PD on your dialysis clinics. Yeah, Okay, yeah. okay, We train. okay, We do the dialysis, and this at the same time we train the patient and the caregiver, because okay, we have okay. to train fast the patient, but because he had to return to his home, and usually the patients comes from the countryside, you know. May I be a little uh, annoying? Annoying. Okay. Annoying. Uh, when we start CAPD Mhm. on 90s, we have the daughters, uh, the wife that doesn't work at all. And now we don't have this situation. Everybody works. How do you
manage this. You you put on GPA, APG at first. Well, it depends. It depends of the patient, but usually we start with APD, a low volume. Usually is the half of volume, 1 liter. But in some cases, the patient doesn't want the cycler, don't like it, and because he believe or they believe that the electric charges are high and the countryside, and then they prefer CAPD, and we start with CAPD as an urgent therapy and low volume with long DWells, and we are going to controlling by blood samples, blood pressures, weight, ultrafiltration rate, but you can do it with both as you wish. What is important? The nurse team. If you have a good training nurse team that have a good knowledge about the therapy, they going to train in a good way the patient, and those patients doesn't going to have problems, no leaks, no infections. It's yeah, it's a nurse issue. I know, but because Okay, I agree with you. There is no dialysis with a good nurse team. yeah, I agree with you. But in Brazil, we have trouble with the capacity of the relatives, 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 Relatives. relatives and the patient to learn, and the Baxter longs 1 month to 1 month to deliver the material. É, And it's a great problem. yeah. Rosina, Nurses. eu talvez But aproveitar sua... I agree. I thank you for your answer. You're welcome. Who gonna speak? Marcelo? Rosina, você tem uma pergunta para o Dr. Mário também? É na mesma linha? Assim, eu acho que Também. talvez... Não. Para o Dr. Mário é uma linha diferente. Ah, tá bom. Dr. Mário, eu fiquei encantada com essa aula, mas, assim, eu só recebo falta de acesso vascular. E eu gostaria de saber também do senhor quanto tempo o senhor demora para que o seu doente receba o material para DP. Essa dúvida ela é bastante importante. Quando nós falamos de linha de atendimento do paciente renal, é exatamente por causa disso. A diálise peritoneal ela adquiriu uma péssima fama porque nós tínhamos uma escolha totalmente negativa de quem ia fazer diálise peritoneal. Vinha para a gente sempre aquele paciente que tinha total falha de acesso, a última opção dele era a diálise peritoneal, se ela desse errado, ele morria porque ele não tinha mais acesso nenhum. Isso dificultou muito a gente conseguir mostrar que a diálise peritoneal é excelente, né? Então, se você quer reverter esse quadro de uma escolha negativa, tem que trabalhar o pré-diálise. Tem que trabalhar o pré-diálise.
E você tem que divulgar a diálise peritoneal para que as pessoas comecem a ter uma visão boa da diálise peritoneal. Aqui, na Davita Planalto, nós temos um monte de paciente que começa a terapia renal substitutiva pela diálise peritoneal. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal ela está já acostumada a mandar os pacientes para a gente num grande número como primeira opção. Tá? Então, foi criada uma cultura que não é a cultura exclusiva da hemodiálise, é uma cultura também da diálise peritoneal. E com isso a gente consegue melhorar muito a sobrevida dos pacientes. Eu tenho uma paciente nossa, a doutora Márcia estava acompanhando ela, que era uma paciente que eu conheci, ela era adolescente. Eu coloquei o catéter dela no hospital de base, ela tinha 14 anos. Hoje, 15 anos depois, eu não sei mais qual é a idade dela agora, mas bem mais de 10, 12 anos de diálise peritoneal, ela foi para hemo, porque ela começou a fazer, perdeu o peritônio, começou a ter sinais de uma peritonite esclerosante, foi mudada de terapia. Ela chegou na hemodiálise com todas as vias prontas. Ela escolheu onde ela queria fazer a fístula. Então, muito melhor você trabalhar o inverso. Começa pela Sim, EM, sim, pela DP, e sim. depois você vai para. Mas isso é cultural. Você tem que mudar a cultura do local em que você trabalha, do ambiente, das pessoas. Elas têm que começar a indicar a diálise peritoneal como primeira opção. Ok, Javier, obrigada, doutor. Obrigada. obrigado Eu a você. posso fazer Obrigada, mais Marcelo, por ter me colocado na senha 001. 01. Isso aí. perdão. É Magalhães do Rio de Janeiro. Magalhães. Eu posso falar alguma coisa? Pode, pode. Se você tiver uma pergunta para os convidados, É seria como ótimo. se fosse uma pergunta, é para todos, mas mais para do Brasil, né? Quem está ouvindo. Deixa eu dizer uma coisa. Eu sou médico no Rio de Janeiro, trabalhei durante 33 anos num único hospital de emergências grande do Rio de Janeiro. Quando eu cheguei no hospital em 1975, não havia máquina de hemodiálise e a demanda de pacientes agudos ou de primeira vez, que depois a gente via que não era agudo, era crônico, tudo bem, mas chegava como agudo, era muito grande. E, por sorte ou não, foi chefiado logo no início por um médico que tinha vindo dos Estados Unidos, doutor Omar da Rosa Santos, com um bom treinamento em diálise peritoneal. Bom, resumo da ópera. Começamos lá a fazer diálise peritoneal nos pacientes. Primeiro usávamos aquele trocáter que tinha. Depois, o catéter rígido. Depois veio o estilete. Grande coisa. E a prótese de Dini. Muito bem. E tivemos lá um excelente sucesso na manutenção da vida dos pacientes, no salvamento de vida de pacientes, até que, enfim, chegou a máquina de hemodiálise. Mas o que eu queria dizer é que, paralelamente a isso, eu pude assistir, estou com meus 74 anos de idade agora, pude assistir uma coisa que me deixa triste até hoje, que é sumiu do mercado tudo. Sumiu a solução de diálise peritoneal, sumiram os catéteres rígidos, sumiu a prótese de Dini, sumiu o catéter de agudo de Estilete. Então, hoje, independente se a gente tem uma política de saúde nacional, governo, a gente não necessariamente depende deles, mas a gente depende de material para trabalhar. Na prática, quando a gente é chamado hoje no hospital, está lá o paciente agudo ou crônico, agudizado, precisando de diálise de imediato, praticamente. Não há nenhum problema de a gente começar com uma diálise peritoneal de emergência, que seria espetacular. E depois você poder conversar com a família, com o paciente, orientá-lo, escolher colocar o take-off, etc, etc. Agora, cadê o material? O que houve, na minha maneira de ver, que eu pude assistir a isso, foi uma pressão muito grande da indústria no sentido da hemodiálise. E, necessariamente, para que isso acontecesse, imagino,
a supressão desse material. Um simples catéter de estilete salvaria muito mais vidas do que a gente está salvando com a hemodiálise, porque colocar catéter também dá problema, etc. Catéter de hemodiálise que eu estou falando. Agora, não adianta, na prática, a gente querer alguma coisa sem antes formar, na minha maneira de ver, uma parceria com as grandes firmas, no sentido de a gente ter de novo os catéteres. Eu preciso da diálise peritoneal. Eu também boto o estilete, começa a diálise intermitente, salva o paciente, melhora clinicamente e vamos ver agora o que a gente vai fazer. Tá bom, TENCOF a gente tem, mas até você conseguir o TENCOF, colocar o TENCOF, o paciente está no hospital. A deshospitalização para depois ele prosseguir em casa, em programa de crônico peritoneal, é sensacional, eu também concordo. Acho que esse é o caminho. Mas passa lá pelo hospital primeiro, pelo primeiro atendimento dentro do hospital. E aí fica mais difícil se você só tem como opção botar um catéter de hemodiálise, você agora reverter isso. Não, agora não, agora vamos botar um TENCOF, vamos... Entende o que eu estou querendo dizer? Sim. Eu acho que a gente está sem material. Cadê o material? E aí, doutor Mário, cadê o material? Isso aí é um negócio legal. Magalhães, achei genial você falar. Primeiro, porque eu conheci o Omar. Segundo, porque eu sou carioca. Terceiro, porque eu tenho 73 anos, estou quase te pegando. Se você espera um pouquinho, eu te pego. Vamos nos encontrar aos 100. Vamos. Se Deus quiser. Então, isso aí é muito legal. Eu me lembro que quando nós começamos a fazer diálise peritoneal, em 1981, 1982, nós usávamos o catéter com trocáter, o catéter rígido. Depois, quando eu Isso. cheguei em Brasília, em 84, eu fui trabalhar no hospital que tinha uma UTI e não tinha máquina de hemodiálise. Então, nós fazíamos diálise peritoneal em agudo, usávamos o catéter de estilete. Realmente, você tem bastante razão. Só que o índice de infecção com esse catéter, sistema aberto e tal, ele é muito grande. E isso atrapalha um pouquinho. Colocar um catéter de TENCOF é simples. A gente só precisa ter a cultura de pensar na diálise peritoneal. Aqui no Hospital de Base, que agora tem um programa de diálise peritoneal não planejada, um trabalho bem legal, quem toca é a Caroline vem lá de Botucatu e está tocando aqui no Hospital de Base um programa exatamente desse tipo, de colocar os pacientes em diálise peritoneal na urgência. Isso é muito legal. Então, eu acho que tem que começar a criar essa cultura novamente, né? E a gente começar a pensar menos no. E depois, mesmo que coloque, pensar depois em trazer esses pacientes para DP. Para ele é muito mais vantajoso. Mas você tem razão, nós tiramos muita gente com catéter de estilete. Só que hoje o índice de infecção, como era muito alto, hoje com o tempo a gente evita de usar, né? Mesmo que tivesse. Primeiro que não tem mais. Segundo que a gente evita de usar por conta do índice de infecção, sistema aberto, a gente nem tem mais, né? Então, esse trabalho do Hospital de Base aqui está sendo muito legal. É um hospital que atende emergência de tudo que é canto e eles estão tentando implantar lá esse serviço de saúde. Bem legal. Tá ok, pessoal. Queria agradecer muito a participação da plateia aqui também na nossa discussão. Então, vamos encerrar essa discussão de hoje. Queria fazer dois anúncios aqui. Em abril, a gente vai ter essa nova sessão nacional, onde a gente vai falar de hiperpotassemia, né? A gente vai trazer o Dr. Fabiano Biscoetti lá de Minas Gerais, que vai falar sobre uma nova abordagem da hiperpotassemia. O Dr. Bruno Zawadzki também, ele vai dar uma aula amanhã, deve deixar o link lá no nosso grupo lá de nefrologistas, de CRRT, com citrato a 0,5%. Certo? Então, vai ser amanhã às 19 horas pela videoconferência. Oi, pessoal. Então, agradecer novamente ao Dr. Mário Ernesto pela sua brilhante aula. Agradecer também ao Dr. Javier Galeano. Muitas graças, Javier. E é uma experiência fantástica lá da Colômbia, gente. Então, agradecer.